Bom, seja bem-vindo ou bem-vinda. Nosso objetivo de hoje é tentar explicar essa decisão do TRF4 que cancelou um auto de infração da Receita Federal que cobrou aquele 6% adicional da aposentadoria especial, se baseando lá no ARI 664335. A gente sabe que essa polêmica já vem rolando já há bastante tempo. Esse ARI 664335, eu botei na tela agora a decisão. Espero que você já tenha baixado essa decisão. Já coloquei lá no grupo, mas vou colocar mais vezes. Nosso objetivo é entender. Na verdade, nós temos aqui alguns objetivos. Afinal de contas, o que que muda com essa decisão? É para recolher? Não é para recolher? É para usar a técnica MIRI? É para a empresa provar o, a eficácia do EPI para poder se isentar dos 6% ou não precisa? Essas várias dúvidas que surgiram. Até porque quando você começou a divulgar essa decisão, cada um fala uma coisa. Como já tem sido hábito quando se fala aí de ruído, aposentado especial, todo mundo tem a sua opinião. Todo mundo fala, cada um fala uma coisa. Ah, é porque o LAEP, é porque botou nos autos lá o laudo do LAEP, é porque usou a técnica MIRI. Ah, não é só uma tese jurídica, é também higiene ocupacional. Ou seja, beleza, e aí, a gente faz o quê? Fala o quê para nossa empresa, para o nosso empregador, para o nosso cliente? Faz como esse LTCAD? Conclui que é especial, não conclui que é especial, faz o quê? E aí, fala que não é especial, depois a empresa é autuada, eu fico, que cara, na sexta-feira, um dos colegas falou, olha, aqui na empresa, só a gente já recolheu cerca de 5 milhões de reais. Se não é para recolher, a gente pode pegar esse dinheiro de volta. Você imagina, várias empresas não recolheram e podem ser autuadas. E várias empresas recolheram. E se não é para recolher esse dinheiro de volta, tem que pegar essa grana de volta. A gente está falando sempre de milhões de reais, seja na autuação, seja no valor que já foi recolhido. O objetivo aqui é fazer com que eu não vou, não é que eu explique a você, é que você chegue a uma conclusão à luz do que realmente aconteceu desde o início dessa brincadeira. Então, antes de chegar aqui na decisão especificamente, a ideia é. Boa noite, Rubens, seja bem-vindo. A ideia é fazer o contexto. Eu vou pedir que você, nesse momento, você esqueça tudo o que você acha sobre a área 664335. Eu sei que você já ouviu muita coisa, são muitos anos de falar nisso. Vou pedir para você, esquece tudo que você acha que sabe. Vamos tentar começar lá o início da história para que a gente chegue à conclusão natural, a única conclusão possível, que tem que ser de todo mundo. Tem que ser a nossa, tem que ser a do juiz, tem que ser a do auditor da Receita Federal, do TRF4, TRF1, TRF2, 3, tem que ser a do STJ, tem que ser a do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, qual é a verdade a respeito disso? Então, eu quero começar aqui com vocês, lá no início dessa conversa, que foi lá em 1998, quando essa lei aqui, a Lei 9.732, está na tela de vocês, ela é de 11 de dezembro de 98. Ela introduz lá na Lei 8.213, na verdade ela não mexe na 8.213, introduz na legislação, no ordenamento jurídico brasileiro, a ideia do EPI eficaz. Até esse momento, não existia esse conceito. A aposentadoria especial surgiu lá em 1960. Então, isso aqui são 38 anos depois. Até 11 de dezembro de 98, o Rodrigo aqui trabalhava lá na indústria, trabalhava lá exposto a sílica, benzeno, a ruído, a vibração, calor, os agentes químicos lá, e se aposentava independente de ter EPI e de não ter EPI, porque não havia nenhuma menção a isso. Em 98, 11 de dezembro de 98, vem essa lei que diz: o presidente da República faz saber ao Congresso Nacional, decreta, e eu faço saber que o Congresso Nacional decreta uma lei votada lá no Congresso, e o presidente sancionou, que era o Fernando Henrique Cardoso na época. Aí ele fala assim: ó, eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º.
dessa lei, 9.732. Os artigos 22 e 55 da Lei 8.212 passam a vigorar com as seguintes alterações. Aí ele vem, artigo 22 da Lei 8.212. Para quem não sabe, Lei 8.212, lei de custeio da Previdência. Trata a parte da grana, de pagar lá a Previdência, dos trabalhadores, empresas, etc. Inciso 2 do artigo 22. Para o financiamento dos benefícios previstos nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho sobre o total das remunerações pagas ou acreditadas, etc, etc. Esse artigo 22, o inciso 2, trata do daqueles daqueles adicionais de 2 e 3%. O SAT, ou o GILDRAT, como chamam, ou RAT, como chamam, que depois sofre lá aquela alteração do FAP. Todo mundo acredita de pé junto, jura de pé junto, que o SAT é só para financiar os benefícios assentários, B91, B92, B93 e B94. Isso não é verdade. Esta lei destina também aquele 3% para financiar o benefício do artigo 57 da Lei 8.213. Que benefício é esse? Aposentadoria especial. Isso ninguém fala. Na verdade, todo mundo acredita o seguinte: 3% do RAT, do SAT, do GILDRAT, como você chame, é para benefício acidentário. E o adicional, 6, 9, 12% é para aposentadoria especial. Isto não é verdade. Esta lei aqui destinou 3% para financiar também a aposentadoria especial. Essa lei continua. Artigo 2º. Os artigos 57 e 58 da Lei 8.213 passam a vigorar com as seguintes alterações. Aí vem parágrafo 6º. O benefício previsto nesse artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição. Olha só, os benefícios desse artigo, ou seja, a aposentadoria especial, será financiado com os recursos lá do SAT, 3%, lá da Lei 8.212, cujas alíquotas serão acrescidas de 12, 9 ou 6. Ou seja, o que está financiando a aposentadoria especial? Aquele 3% sobre a folha toda, que ainda vai sofrer um acréscimo de 6, 9 e 12%. A lei que criou o adicional, até esse momento não existia esse adicional. A lei que criou esse adicional também destinou os recursos do SAT. Mas só que essa lei não parou por aí. Artigo 58, parágrafo 2º. Do laudo técnico do referido parágrafo anterior, deverão constar as informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limite de tolerância sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Ou seja, esse parágrafo segundo aí é o que introduz o conceito de EPI eficaz na legislação. Pela primeira vez na legislação aparece essa ideia de que nós vamos ter a possibilidade de EPC ou EPI reduzindo o nível de exposição. O chamado EPI eficaz vem exatamente aí desse parágrafo. Veja que essa lei fez três alterações importantes. Mudou a destinação lá do SAT, criou a alíquota de 6,912% e criou a ideia do EPI eficaz, ou seja, a possibilidade do trabalhador perder o direito à aposentadoria especial porque existe tecnologia de proteção. Agora imagine você que tá me ouvindo agora. Você está lá em 1998, trabalha na indústria, trabalha exposto num laboratório ou em outras situações quaisquer, e exposto a agentes nocivos. Você está trabalhando, você sabe. Com 25 anos eu me aposento. Isso aqui é especial. Aqui onde eu trabalho tem muito ruído. É especial. Com 25 anos eu me aposento. Quando chega dezembro de 98, pertinho do Natal, você ganha o seu presente. Você não vai mais se aposentar com 25 anos, porque o teu empregador está dando EPI. O que que você faria? Peraí, isso é um absurdo. E o meu direito, já estou há 22 anos trabalhando, faltavam só três. Vamos lembrar
que nessa época, agora são 40 anos, mas nessa época se aposentaram 35 anos de contribuição. O tempo que você tinha que trabalhar para se aposentar, 35 anos. Se fosse especial, 25 anos. 10 anos a menos. Só que agora a lei está dizendo que não, vai se aposentar não, amiguinho, porque o seu empregador te dá EPI. O que que você faria? Bom, o que você faria eu não sei. Eu sei que os trabalhadores à época fizeram. Foram para a Justiça Federal dizer: seu juiz, o INSS não quer reconhecer o meu tempo especial, dizendo que o auditor, o protetor auditivo que o empregador me dá, está me protegendo. Só que o ruído, e isso foi o que os trabalhadores disseram, gente, eu não estou afirmando que é o que não é, tá? Estou contextualizando a disputa. Só que o ruído não causa danos apenas à audição. Então, mesmo que o protetor auricular que está sendo me fornecido proteja minha audição, o ruído é uma onda, são as moléculas do ar que batem no meu corpo. Tem estudos científicos falando de transmissão óssea, tem estudos científicos dizendo que atrapalha o meu sono, atrapalha o apetite, que eu estou com risco maior de adoecimento de acidente do que os outros trabalhadores. Os trabalhadores bateram na porta da Justiça Federal alegando isso. Olha, não é justo, não tem justiça em eu perder o direito a me aposentar com 25 anos, porque o empregador protege a minha audição, mas não me protege dos restos, dos outros efeitos nocivos do ruído. Bom, teve juiz que concordou, juiz que não concordou, e um monte de trabalhador entrando lá na justiça. Na Justiça Federal, a gente sabe, são três instâncias, né? As varas federais, acima das varas federais, o Tribunal Regional Federal de cada região, TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, etc, etc, e o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ. Só que o maior cliente da Justiça Federal se chama INSS. É muito processo, é muito, muito, muito processo. Até porque, em tese, todo cidadão brasileiro, em algum momento, recorre ao INSS. No mínimo, mesmo que nunca tenha trabalhado, contribuído. Fez 65 anos, tem direito a um benefício. Sem contar as outras situações. É o maior programa social do Brasil, a Previdência Social, que é operado pelo INSS. Então, é onde tem mais conflitos. Para que a justiça não ficasse travancada, foram criados juizados especiais federais. Esses juizados são exatamente como uma vara federal de primeira instância, mas só tratam de INSS. A jurisprudência da Justiça Federal, quando tem um monte de processo, cada juiz dá uma coisa, eles tentam unificar a jurisprudência. Quem faz isso? STJ, a terceira instância, que é o Tribunal Superior. Olha, a partir de agora, todo mundo abaixo de mim vai seguir isso. No caso do Juizado Especial Federal, foi criada a TNU, Turma Nacional de Uniformização. Para quê? Para uniformizar, para deixar igualzinho a jurisprudência de todos os juizados especiais federais. E aí, em 98, veio a surpresinha de Natal para os trabalhadores, vai perder, meu amigo, a aposentadoria especial porque tem um empregador que está dando EPI, começa todo mundo a correr para a justiça. Não, 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 não pode tirar meu direito, pode tirar meu Deus, não pode tirar meu direito. Em 2003, a TNU, vou botar na tela para vocês, tá aqui na tela a TNU. Se vocês verem aqui no link, eu vou até botar esse link aqui para você. Vou até pedir desculpas que eu não botei o anterior. Botar aqui nos comentários para vocês acessarem direto. Deixa eu até voltar aqui no anterior, colocar também o link anterior da Lei 9.732, para que vocês mesmos acessem e vejam. O Rodrigo não está inventando nada. Eu aumento, mas não invento. Botei os dois links para vocês. O primeiro aí é da súmula da TNU. Então, a Turma Nacional de Uniformização publicou essa súmula aqui, que diz o seguinte: olha, todo mundo agora vai ter que seguir isso aqui. Todos os juizados especiais federais vão ter que seguir isso aqui. Tá esse monte de trabalhador aí batendo na porta dos juizados especiais federais, dizendo que tem direito à aposentadoria especial, que não é justo que eles percam a aposentadoria especial porque recebem EPI. Tá aqui, ó, órgão julgador. Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Data do julgamento: outubro de 2003. O que foi julgado? Qual foi anunciado? O que eles decidiram? Esse órgão decidiu. Ele publicou isso aqui, disse aqui, ó. O uso do equipamento de proteção individual, ainda que elimine a insalubridade,
No caso do ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado. Beleza. Então agora está tudo resolvido na Justiça Federal, todas as vezes, a partir de 2003, todas as vezes, então a partir de 98, todo mundo perdeu o direito à aposentadoria especial porque recebia o EPI, o protetor auricular. Em 2003, a Justiça decidiu, não, 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 esquece EPI, porque se entendeu que o ruído tem outros efeitos além da perda auditiva. Estava tudo indo muito bem. Só que aí, o INSS foi lá e falou, não, isso não é justo. Bateu na porta do Supremo Tribunal Federal. E aí eu vou botar a página aqui do Supremo Tribunal Federal. Não sei se vocês já estão vendo. Isso aqui é do STF, certo? Explicando sobre. Caramba, eu me enrolei tudo aqui, cliquei no lugar errado. Vocês me desculpem, peraí, deixa eu voltar aqui para o STF. Já vou compartilhar de novo. Pronto, voltei. Deixa eu compartilhar. Tá aqui. Isso aqui é a página do STF que vai nos explicar o que que o INSS foi lá bater na porta do Supremo Tribunal Federal reclamando. O que que foi esse área 66435? Você provavelmente ouviu a sua vida inteira que o área 66435 tratou da eficácia do EPI. Só que isso é mentira. Tem nada uma coisa a ver com a outra. Vamos deixar o STF falar para a gente o que que foi esse recurso. Vamos lá. Aliás, deixa eu também já copiar esse link aqui para que você acesse. Deixa eu botar ele aqui no nosso glorioso chat, para que você acesse. Vou botar também no grupo, tá? Esses links todos, tá, pessoal? Para que você veja com seus próprios olhos, leia com toda a calma do mundo e entenda qual era a disputa. Plenário virtual. Eita. Pronunciamento. Recurso extraordinário com agravo, repercussão geral. A assessoria prestou as seguintes informações. Eis a síntese do que discutido no recurso extraordinário com agravo número 664365, da relatoria do ministro Luiz Fux, inserido no sistema eletrônico às 23h59 de 25 de maio de 2012, a súmula da TNU 9, a súmula 9 da TNU 2003. Em 2012 aconteceu isso aqui. A primeira turma recursal dos juizados especiais da Seção Judiciária de Santa Catarina, ao julgar o processo número tal, 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 negou o provimento ao recurso interposto pelo INSS e assentou a impossibilidade de, em se tratando de exposição a ruído, o mero fornecimento do EPI vir a descaracterizar o tempo de serviço especial para a concessão da aposentadoria. Concluiu pela aplicabilidade do verbete número 9 da súmula da Turma Nacional de Uniformização. E asseverou a inexistente limitação temporal dessa, haja vista não ter sido revogada. Consignou que a aferição do caráter especial do serviço seja relacionada ao enquadramento da atividade de categorias profissionais previstas nos decretos regulamentares e à exposição do empregado a agentes prejudiciais à saúde, e não condicionada ao recolhimento de um adicional sobre as contribuições previdenciárias. Isso é o STF está dizendo. Olha, sabe o que aconteceu? Ele está explicando aqui. Teve um julgamento lá desse processo aqui, que era um trabalhadorzinho lá de Santa Catarina. E aí, o trabalhador ganhou. O INSS entrou com recurso e a primeira turma recursal negou o recurso do INSS, dizendo o seguinte: olha, fornecimento de EPI não tira o tempo especial e isso não tem nada a ver com recolhimento de adicional. Mas, peraí, está surgindo aqui recolhimento adicional? Vamos continuar. Vamos continuar. Deixa eu só pular aqui logo para a parte que nos interessa. O ministro Luiz Fux foi o relator. Depois lê com calma, tá, gente? Só para ele não perder tempo. Lê com calma. Estou pegando só as partes mais interessantes. Aí continua aqui o relatório. Olha o que o relator diz. Trata-se de agravo no instrumento contra a decisão que negou o segmento a recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, que é onde prevê esse recurso extraordinário, inciso 3 da Constituição Federal,
em face de acordo tratado pela primeira turma recursal da Sessão Judiciária do Estado de Santa Catarina. Ou seja, o INSS, o trabalhador acionou o INSS lá em Santa Catarina, ganhou, o juiz mandou o INSS reconhecer o tempo especial mesmo com o fornecimento do EPI, o INSS recorreu à primeira turma recursal lá de Santa Catarina negou. O que o INSS fez? Foi direto para o STF. Propôs um recurso extraordinário. Se você ver, for lá na Constituição, nesse tal artigo 102, inciso 3, lá diz que quando for decisão transitada em julgado, mas a decisão de uma base inconstitucional, as partes podem recorrer direto ao STF. Ou seja, o INSS assim, seu STF, o juiz lá de Santa Catarina e a turma recursal deram um ganho de causa ao trabalhador, mas a base que eles tomaram da decisão é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Aí ele continua aqui. Olha só. Assim fundamentado. Como é que a turma recursal fundamentou? Em se tratando de agente ruído, não há o que se falar em elisão da insalubridade pelo uso de EPIs, nos termos da súmula 9. O uso. Aqui ele está contando o que lá o pessoal de Santa Catarina falou, tá? O uso de EPI, ainda que elimine a insalubridade, no caso, aí ele está repetindo a súmula 9 da TNU, ainda que, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado. Não há nenhuma razão para que o teor da súmula não seja aplicado no caso em tela, desse trabalhador lá. Nem mesmo as regras contidas no Decreto 4.882 de 2003, que alterou o Decreto 3.048. Tem o condão de elidir esse raciocínio, uma vez que não há motivos para que a aplicação dessa súmula tenha limitação temporal, porquanto não foi revogada. Continua, nananana. Aí vem o que nos interessa aqui, ó. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente, que é o INSS, alega a violação dos artigos 195, parágrafo 5º, e 201, caput, parágrafo 1º da Constituição. Então, o INSS recorreu direto ao STF, dizendo: ministro do STF, essa decisão lá de Santa Catarina está agredindo, está violando os artigos 195, parágrafo 5º da Constituição e 201, caput, parágrafo 1º da Constituição. O que é o artigo 195? Aí você dá um pulinho lá na Constituição, você vai ler. O artigo 195 diz que não pode ser criado nenhum benefício sem a devida fonte de custeio. Nenhum benefício. E o artigo 201 diz que a Previdência Social tem que atuar sempre pensando no equilíbrio atuarial, no equilíbrio financeiro. Então, o INSS é assim, olha, deixa eu só continuar aqui, fica mais fácil de entender. Entende a autarquia federal recorrente que a decisão recorrida ao reconhecer a especialidade do período já referido, ignorando informações de PPP, que foi baseado em LTCAT, que comprovaram que a parte autora não exerceu atividade sob condições especiais, aí daqui, ó, violou o princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial com seu benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio. E no recurso do INSS, ele bota os pontinhos aqui, parágrafo com 3 pontinhos, ele está tirando ainda do que o INSS foi lá no STF dizer. Improcedente o pedido de reconhecimento de tempo laborado em condições especiais, período posterior a 11/12/98, lembra aquela lei lá que criou a ideia do EPI eficaz? Sob a égide da Lei 9732, que eu comecei lendo, uma vez que estou provado que a nocividade dos agentes no ambiente de trabalho foi elidida ou reduzida a níveis toleráveis pela utilização de EPI, aí é que vem o que mais realmente chama atenção. Com a correspondente desoneração da empresa do pagamento adicional do SAT, que tem destinação específica para o custeio das aposentadorias especiais. Então, isso é o que foi discutido no STF.
Não é se o EPI era ou não eficaz. Não era a capacidade de eficácia do EPI. Não! O INSS não bateu na porta do STF para dizer: STF, derruba a súmula 9 porque a TNU diz que o EPI não é eficaz, mas ele é. Não foi isso que o INSS disse. Não foi esse o objeto do recurso. O objeto do recurso foi: STF, derrube a súmula 9 porque quando a TNU obrigou o INSS a conceder a aposentadoria especial desconsiderando o EPI para ruído, gerou desequilíbrio, porque quando a empresa fornece EPI, ela está isenta do adicional. Quem afirmou isso foi o próprio INSS. Então, o ARE 66465 é uma discussão sobre custeio da aposentadoria especial e não sobre eficácia do EPI. A discussão ali não foi vou provar que o EPI não é eficaz ou vou provar que o EPI é eficaz. A discussão ali foi como é que a justiça pode estar concedendo um benefício, mandando desconsiderar o EPI, mas só que o empregador está isento de pagar o adicional, porque está no regulamento. Se você for abrir agora o Decreto 3048, artigo 64, vai ver. Aliás, se você abrir o artigo 201 da Constituição, o artigo 58 da Lei 8.213 e o artigo 64 do Decreto 3048, todos vão falar em efetiva exposição. E o artigo 64 do Decreto 3048 vai falar que a efetiva exposição é quando não há nem eliminação, nem neutralização. E ainda explica: eliminação e neutralização é quando, após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a exposição ficou acima do limite de tolerância, prevista ou no próprio regulamento, no caso o ruído está lá, no anexo 4, ou se não estiver no regulamento, na legislação trabalhista. No caso dos agentes químicos não está, ele sabe que está lá na NR15. Olha o raciocínio do INSS. Isso é inconstitucional. É muito fácil, é muito bonitinho o judiciário dizer, ai, coitadinho do trabalhador, ele continua, o ruído causa outros efeitos nocivos, então vamos desconsiderar o EPI porque só está protegendo o ouvido. Tá, mas quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? E aqui eu chamo a sua atenção para o seguinte: nós não temos outras aposentadorias especiais criadas pelo Judiciário. Em 95, saiu do Decreto 3048, saiu a eletricidade, saiu o vigilante. Se você jogar agora aí no Google e colocar aí umidade e aposentadoria especial, você vai ver que a TNU também já decidiu que quem está exposto à umidade, a frio, a poeira vegetal, tem um monte de aposentadorias especiais reconhecidas pela Justiça, pelo Poder Judiciário, e não estão no regulamento. Todo mundo sabe que eletricista exposto a mais de 250 volts terá direito à aposentadoria especial. Mas você nem consegue, por exemplo, recolher 6% para eletricista no E-Social. Não consegue. E agora? E agora? Vejam vocês o problema. Vejam vocês a questão que realmente é a discussão real. Essas aposentadorias especiais que o empregador não recolhe os 6% porque não estão previstos no regulamento, elas são inconstitucionais ou não são? Não é sobre ruído, não é sobre EPI, é sobre custeio. Foi isso que o INSS foi lá discutir com o STF. Impeça isso. Os empregadores não estão pagando, eles seguem o regulamento e estão isentos. E agora, como é que fica? Eu botei esses links aí na tela. Eu vou pedir uma pausazinha. Eu vou interromper. Vou pedir uma pausazinha. Vou tomar uma água. Vou pedir que você dê uma olhadinha aí na página do STF, se você tiver alguma dúvida. Exatamente em 10 minutos eu vou voltar para a segunda parte. Sem esse contexto, se a gente, por isso que eu pedi para você esquecer tudo que você achava que sabia. Sem entender isso, sem esse contexto, veja que eu não coloquei material nenhum meu, eu só peguei coisas públicas do próprio governo. Sem entender qual era a discussão, a gente vai ficar discutindo sexo dos anjos o resto da vida. Sem entender que é o próprio INSS que diz isso, que a discussão não era sobre eficácia do EPI, era sobre custeio, quem paga a conta, quem não paga. Na volta, na continuação, nós vamos ver o que que o STF disse. Nós já sabemos, né? Porque nós lemos a Lei 9.732. Há duas fontes de custeio. Por isso que não é inconstitucional a aposentadoria especial do vigilante.
Mas vamos analisar até chegar na sessão TRF4. Combinado? Exatamente em 10 minutinhos eu volto aqui para a gente continuar. Combinado, pessoal? Combinado? Ninguém fala nada? Show, vamos lá então. Já volto. Vou derrubar e já volto, hein, pessoal? Preciso dar uma paradinha realmente.